Amém. Glória a Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Abra as vossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Tiago, capítulo 4. E quantos irmãos acham o livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 8. Eu quero dar graças ao meu Deus por essa oportunidade. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer também a vida do nosso pastor, que teve muita coragem, que Deus continua abençoando a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. E quando os irmãos acharem, os irmãos digam amém. Queria falar a respeito de um tema que tem ardido muito em meu coração, meus irmãos, que é aproximando-se do Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém. Meus irmãos, pensando um pouco nessa palavra, lutando um pouco nesta manhã enquanto eu orava por esse culto, o Espírito Santo trouxe a urgência desse texto no meu coração. E a gente percebe globalmente que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está passando por um momento muito delicado. E eu não digo apenas de ataques que a igreja sofre, eu digo no fato que parece que às vezes está um pouco difícil para o povo de Deus enxergar as verdades bíblicas que está no nosso meio, em tantas ideologias que há no nosso meio. O que eu estou querendo dizer com isso, meus queridos irmãos, é que é difícil hoje em dia escutarmos as vozes de Deus. E é muito importante no tempo onde nós vivemos, onde tudo é rápido. A gente observa que tudo no nosso dia de hoje é rápido. As pessoas querem as coisas do dia para a noite, queremos as coisas rápidos demais, e essa velocidade cada dia vai se aumentando e a gente não para ou tira um tempo para ouvir mais Deus falar. A gente não tira tempo mais para se aproximar de Deus. Pensando nisso, eu pensei um pouco no nosso país, ou seja, no Brasil, ou seja, nos Estados Unidos. A gente vê que o país está mudando, a gente vê que as leis estão sendo passadas, pelo menos na faculdade onde eu estudei, eu percebo que as faculdades estão reprogramando as mentes dos alunos, dos estudantes, para uma mentalidade liberal. Ou seja, tudo pode. Isso é interessante que enquanto isso é pregado no nosso meio, isso é pregado em nossa geração nesse tempo, tantas igrejas vão fechando, porque no lugar de uma igreja ser igreja, começa a ser um lugar de negócio, começa a ser uma boate, começa a ser um supermercado. E a igreja parece que está perdendo espaço, mas isso é mentira de Satanás, meus irmãos. Porque a igreja na terra nunca vai perder espaço, porque a terra precisa da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando comigo, qual deve ser a posição de um crente hoje, que quer se aproximar-se perto de Deus, nesse tempo onde nós estamos vivendo? O crente deve sim, de fato, parar, ouvir a voz de Deus e entender que eu preciso ter intimidade com Deus em tempos difíceis. Quando nós olhamos para a vida de Tiago, nós observamos em Marcos 6, 3 e outros vários versículos na palavra do Senhor, que mostra que Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante porque em João 7, 3 e 5, vai nos mostrar que ele não acreditava no próprio irmão, no próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto curava, fazia milagre, tinha uma pessoa dentro da sua própria casa que não acreditava no ministério dele, terreno. E eu acho isso muito lindo, porque quando o Senhor vai ser ressurreto, ele morre, agora ele está passando pela ressurreição, a primeira pessoa que Jesus vê é Tiago. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 7, depois apareceu a Tiago, então aos apóstolos. É interessante que a Bíblia faz menção do nome de Tiago pela falta de crença que ele tinha no próprio irmão. Meus irmãos, uma observação que eu faço. Por que que eu e você, como crente, precisamos perder para dar valor? Ele teve que perder o próprio irmão para depois pregar sobre o evangelho do irmão. Ele tinha acesso ao próprio Cristo ao seu lado e foi ter intimidade depois de sua morte. Eu acho interessante a vida de Tiago, porque quando você lê um pouco sobre a história dele, você vai perceber que ele era um homem de oração.
Se diz que quando olhava para Tiago, percebia que ele era um homem de oração pelos seus joelhos. Algumas pessoas diziam que ele tinha joelhos de camelo, ou seja, aquele joelho bem grosso. É assim hoje em dia que a gente vê uma pessoa de oração. A gente brinca de vez em quando com os adolescentes e fala assim, está orando? Porque o joelho está um pouco liso, não tem calo. Você olhava para Tiago e sabia que ele era um homem de oração. Isso é interessante porque a mensagem de Cristo afetou-lhe de uma forma que quando ele começou a pregar nessa epístola, o foco dele era muito simples. Uma vida cristã de verdade. Viver uma vida cristã só não de falar, mas uma vida cristã na prática. Ele diz várias vezes, eu e você não podemos só escutar a palavra de Deus, precisamos praticar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas ficam no escutar, mas não pratica. Deus é tão lindo que ele fala, a aplicagem de você aprender quando você aplica aquele assunto. Deus tem tanta coisa linda na palavra de Deus. E a forma que eu e você vamos mostrar a nossa fé é aplicando isso. Então ele trata muito forte, ele diz assim, olha é o seguinte, se você quer ser um crente no dia de hoje, aplica a palavra de Deus. Não só apenas escuta, ele trata de assuntos de perseverança na casa do Senhor. Você percebe que uma pessoa que ora é uma pessoa que sempre está perseverando. Ele trata muito sobre a pessoa que fala muito. Você repara uma pessoa que ora, não gosta de falar muito? Você chegou perto de uma pessoa que fala, que tem aquela vídeo oração, uma pessoa que é mais... Ele fala assim, olha, tome cuidado com as coisas que saem da sua boca. Não é tudo que você tem que falar. Não é tudo que vem na sua mente que as pessoas precisam saber. Tome cuidado. Então ele é um homem, de fato, um homem de oração. Quando nós entramos no capítulo 4, que nós estamos aqui agora, nós observamos Tiago nos ensinando como se aproximasse de Deus. Nós observamos ele nos ensinando como chegar perto do Senhor. Mas a primeira coisa que ele nos ensina, meus irmãos, é como ser inimigo de Deus. A primeira coisa que ele vai nos ensinar é como ser inimigo de Deus. E nós observamos isso no versículo 4, que ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é interessante, irmãos, porque antes de ensinar para chegar perto, ele nos ensina o custo de estar distante. E eu acho isso lindo que a Bíblia é tão detalhista que ela pontua como ser inimigo para os escépticos nunca dizer que Deus não falou nada. Que Deus só é amor, é amor. Não, não, não. Deus está nos ensinando. Tem um lado que tem pessoa que é meu inimigo. E é interessante que ele nos disse isso quando ele fala assim, adúlteros. Parece ser uma mensagem um pouco forte. Parece ser uma palavra um pouco forte. Mas nessa palavra adúlteros, ele está traduzindo da seguinte forma, pessoas infiéis. Às vezes, irmãos, sendo infiéis, nos faz ser inimigos de Deus. Porque a nossa infidelidade não bate com a santidade de Deus. E você vai entender isso através do livro de Osés, capítulo 3, versículo 1. É muito interessante porque Deus disse assim, vai a outra e ama uma mulher amada de seu amigo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olham para outros deuses. Nós conhecemos bem a história de Oséias. Agora Deus está falando assim, olha, vai lá e busca a tua mulher que é adúltera. E não só busca ela, no versículo 2, leva presentes para ela. Essa mulher que te traiu, não só busca ela, ama ela e leva presentes para ela. É Deus mostrando eu e você a nossa comunhão com Ele. É Deus dizendo, quando eu e você somos infiéis, Ele ainda te busca, sabe como? Com salvação. Sabe quando Ele te busca? Com graça, com unção, com azeite. Você vem na casa do Senhor, Ele derrama a presença de Deus na sua vida e você fala, Senhor, eu não mereço isso. E Deus está dizendo, eu estou te buscando. Olhamos e fala, nossa, que Deus ruim, mas vamos colocar neste momento nessa posição. Somos as nossas vidas muitas das vezes. Se eu não estou próximo de Deus, eu estou perto de quê, meus irmãos? Quer dizer que eu estou agora sendo inimigo do meu Criador? É interessante que no versículo 5 ele diz, ou cuidais vós que em vão de escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Eu acho interessante isso, irmão, porque existe o Espírito Santo que testifica as grandezas de Deus no teu coração. E quando você está distante de Deus, Ele começa a mexer as coisas aí dentro. É por isso que quando você fala o que não deve, você é cobrado por Ele primeiro.
É por isso que quando você está em rodas que não comparece com o que Deus quer que você esteja, Ele te avisa. Mas o sentido muito interessante aqui é quando você está longe de Deus, está se inclinando para as coisas da carne, o Espírito Santo vem te lembrar das memórias boas que você tinha na presença dEle. Aquele dia que você falou línguas estranhas. Aquele dia que você glorificou de verdade. Você reparou que às vezes você está triste, o Espírito te lembra daquele dia tão maravilhoso que você teve na presença dEle? Peraí, aquele dia que você chorou de verdade, não forçou uma lágrima. Aquele dia que a lágrima verdadeira, genuína, autêntica saiu. Não a pessoa se chora, adora a Deus, glorifica a Deus. Não. Que você entrou e falou assim, Deus, eu reconheço que eu sou pequeno demais. E eu te amo, Senhor. É o dia que o Espírito vem e te lembra quem você é. Ele tem ciúmes de você. Olha, você não é daí, você não pertence aí. Você não é do mundo, nem do mundanismo, com seus jeitos. Igreja, você é santa, o irmão é santa, a irmã é santa. Tem coisa que não cabe a você mais. Tem linguagem que não cabe a você mais. E Deus vai cobrar. É interessante porque em Êxodo 20, versículo 5, o versículo diz assim, não te prostrarás diante de nenhum deles, falando a respeito dos deuses. Aí fala, prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Prestarás culto, aquilo que o seu coração se inclina, aquilo onde a sua mente vai. Aí ele diz, porque eu, seu Deus, não é outro Deus, sou teu Deus, que sou zeloso por tua vida. Eu acho interessante, irmão, porque a amizade com o mundo custa a nossa comunhão com Deus. Será que vale a pena a nossa comunhão com Deus ser afetada? Eu acho interessante, um certo escritor disse assim, me permite ler para os irmãos. Ele disse assim, se eu tivesse um irmão que tivesse sido assassinado, o que você pensaria de mim se eu diariamente me associasse ao assassino que enfiou uma faca no coração do meu irmão? Certamente eu também devo ser cúmplice desse crime. O pecado assassinou Cristo. Você será amigo disso? Nós somos inclinados ao pecado, ao erro. Mas foi o erro que levou o meu Jesus, o nosso Jesus, à cruz do Calvário. Ele sofreu na cruz por causa dos nossos pecados, pensando em você antes que você fosse você. O que custa? Por que vou me associar com aquilo que desagrada o meu Deus? Por que eu vou andar com aquilo que me distancia do Senhor? Como o nosso pastor disse, tira a sede que eu e você temos de Deus. É interessante porque quando você olha para a palavra de Deus, todos os inimigos de Deus foram derrotados, fulminados. Salmos 92:9, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos, todos que praticam iniquidade. E vocês lembram disso, de quem era associado com Corá. A terra se abriu, irmãos, e engoliu aquele povo. Irmão, minha querida irmã, nós não somos daqui. Billy Graham dizia, prepara a sua bagagem, porque aqui você só está de passagem. Essa terra vai passar, e nós vamos para um céu, morar com o Senhor, em mansões celestiais. Aí o Senhor me trouxe a isso. Que a segunda coisa que Tiago vai nos mostrar é que buscar ao Senhor depende da minha ação e da minha obrigação. Eu não posso entrar na presença de Deus por você, meu querido irmão. Eu não posso ter sede de Deus por você. Eu posso orar, chorar, clamar, mas quem tem que chegar na presença de Deus é você. Quem tem que ter a atitude de ir é você. Mas eu não tenho tempo. Aqui tem 5 horas da manhã. Eu tenho certeza que é muito difícil alguém estar trabalhando 5 horas da manhã. 5 a 6 tem oração. Tem círculo de oração. Tem família cristã. Tem culto de ensino. Tem tudo para você ter comunhão com Deus. Aí quando você pega o gostinho, fica difícil sem ficar, irmão. Quando você recebe uma vitória aqui e uma vitória ali, fica um dia sem ficar, que você passa sede. É interessante porque no versículo 7 ele disse assim,
Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha o caminho que Tiago está dando. Ele fala, olha, sujeite-se a Deus, humilhe-se, reconheça que você não é nada. Muitas pessoas têm dificuldade de sujeitar a Deus. Não consegue ser verdadeiro na oração. Mas se humilha na presença do Senhor e vê as coisas grandes que Ele fará na sua vida. Se humilha mesmo, Deus, eu sou nada, eu sou pó da terra, eu tenho nada para oferecer, e o melhor que eu tenho ainda não sirva. É interessante que ele diz, resistir o diabo. Repare, irmãos, que resistir, todos os dias precisamos resistir. Todos os dias precisamos lutar. A guerra na vida do crente não para. Se parar, tem problema. Quer dizer que você não está impactando nada, meu irmão. Todo dia você tem que resistir. É interessante, porque tem pessoas que acham que é mais inteligente que Satanás. Porém, ele já está mais de 1000 anos aí rodando e muitas pessoas já caiu. Deus não está dizendo para vocês ser mais inteligente do que fala. Olha, comigo resistindo você vence. Sozinho você não vence. Não tente ser mais inteligente, não tenta trocar ideias. Só resiste em oração. Aproxime-se de Deus, meu irmão. Chegue-se perto de Deus, meu querido irmão. É interessante que depois ele vai dizer, chegai-vos a Deus. E essa parte eu gosto muito, porque eu acho ela muito interessante. Porque esse processo de chegar em Deus, parece que existe um esforço, né, irmão? Parece que é dificuldade, às vezes, chegar perto de Deus. Parece que sempre tem uma força, alguma coisa negativa. Eu quero chegar perto de Deus, mas uma coisa me impede. Eu quero se aproximar, alguma coisa me impede. É interessante que tem um estudo que nos mostra que 2 pontos negativos nunca se batem, mas um positivo atrai o negativo, e o negativo atrai o positivo. Mas o apóstolo Paulo, ele disse isso primeiro, muito antes. Ele disse assim, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ele está dizendo, eu sei que é difícil se aproximar perto de Deus. Se fosse fácil, irmão, todo mundo seria santo, já estaria como Enoque no céu. Mas é algo difícil. Sempre vai ter alguma coisa te empurrando, o inimigo sempre vai estar lá, não vai. Sabe por quê? Quando aí você encontra o segredo de ter segredo com Deus, as coisas mudam. Você ora e Deus responde. Você fala e Deus atenta o seu falar. É aquele crente que tem segredo com Deus. Aquele crente que tem intimidade com o Senhor. E quando eu pensava nisso, irmão, nessa força, nessa dificuldade, orando ao Senhor, o Senhor me falou 2 coisas. E Ele me disse que a nossa geração está falhando em 2 coisas muito erradas. E a primeira delas é o tempo. Nós culpamos a nossa habilidade fraca de controlar o nosso tempo por não ter comunhão com Deus. Nós não sabemos administrar os nossos dias e falamos, não tenho tempo para Deus. Na nossa região fala assim, tô bisado. Tô bisado demais, é muita coisa no trabalho, é muita coisa, eu estou trabalhando muito, é muita coisa, tô bisado. Meus irmãos, e se Deus tirasse o seu trabalho? Você não teria tempo? Peraí. E se Deus tirasse a tua saúde? Não, agora você vai orar. Mas e se Deus removesse alguma coisa? Uma vez eu disse para um jovem, Deus vai criar necessidades na sua vida para você voltar para os caminhos do Senhor. Será que Deus precisa criar necessidades para você ter sede dele de novo? Porque Ele sabe fazer isso. Ele não está fazendo isso por mal, Ele está fazendo isso porque Ele te quer para perto. Ele te quer do lado dele. É interessante porque a estatística de 2024 diz que as pessoas ficam 58 minutos no Instagram, só passando. 58 minutos vendo vídeos, short videos. TikTok. 58 minutos. Um estudo diz, pela Indiana University, que nós ficamos 18 minutos escolhendo o que queremos ver no Netflix. Não vendo, escolhendo. Se nós formos ficar 58 minutos mais 18 minutos, está quase 1h30. Significa que eu gastei 1h30 que eu poderia estar na presença de Deus. Mas se eu estou fazendo isso, quer dizer que nem 30 minutos eu consigo ficar na presença do Senhor.
Eu acho interessante porque Lucas 5,16 disse assim: mas Jesus retirava-se a lugares solitários e orava. No meio de tanto caos, no meio de tanta coisa, o próprio Cristo tirava tempo em oração. Quem sou eu e você para não se aproximar-se de Deus? Tempo, meus irmãos, nós temos demais. É eu e você que não sabemos administrar o nosso tempo. Temos muito tempo. E a segunda coisa é paixão. Paixão é aquele sentimento de emoção, aquela explosão. E eu gostei muito disso. É um apetite, an appetite, um apetite, ou amor. Parece que as pessoas não têm aquela paixão mais por Jesus. Aquela coisa de querer estar na presença, orando, buscando, falando com Deus, chorando, jejuando, fazendo consagração. Parece que as pessoas estão longe disso. Parece que para uma pessoa, vamos lá evangelizar, vamos fazer isso. Parece que você tem que oferecer alguma coisa em troca. Não está no coração da pessoa de verdade de ir. É aquele ditado, uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. No reino de Deus não funciona assim, irmão. A sua vitória não é aqui, a sua vitória é lá. Aqui você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que chorar muito. Você vai ter que andar muito pelo evangelho do Senhor. Mas cadê a paixão? Um certo homem disse, o meu avô leu a Bíblia mais de 370 vezes. Era um homem que você olhava e chorava, só de olhar. Hoje em dia, ele passava 8 horas de oração. Hoje em dia, para colocar um crente de joelho por 2 horas, é difícil. É interessante, meus irmãos, que aquela busca, aquele fervor está diminuindo. Sabe por quê? Nós achamos que Jesus só morreu por causa do domingo. Eu só vou na igreja no domingo porque o Senhor está lá no domingo. Não. E na segunda-feira lá na sua casa com a sua família? E na terça-feira? E na quarta? E na quinta? Ele morreu por esses dias. Todo dia para você ter comunhão com Ele. É interessante porque há uma estatística que diz que para você ler a Bíblia toda é 74 horas e 28 minutos. Aproximadamente 12 minutos por dia lendo a Bíblia. E eu e você às vezes não passamos 12 minutos com a palavra do Senhor. E hoje é dia da Bíblia. Davi dizia, a minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria do Deus vivo. Chega em um tempo, irmãos, que parece que o seu corpo vai ter no sede de Deus, não é só a sua mente. Parece que você fala assim, eu preciso estar ali, eu preciso estar naquele lugar, eu preciso estar envolvido com os irmãos, eu preciso estar abraçando. Tem alguma coisa ali que me impacta, que me pega toda vez que eu vou ali. Billy Graham dizia, de saudosa memória, se eu não estou perto de Deus, eu estou perto do diabo. E ele dizia isso e centenas de pessoas desciam e aceitava o Senhor Jesus Cristo. Tiago vai dizer, terminando esse versículo, ele diz, limpai as mãos, pecadores de duplo ânimo, e purificai o coração. Ele está convidando os irmãos a ser limpo, a se limpar de verdade. Irmãos, isso aqui vai além da emoção e da emoção. Isso aqui do racional. Para mim entrar na presença de Deus, deixa eu fazer uma autoanálise e ver como eu estou e falar assim, Jesus, passa o teu sangue aqui porque é bem-vindo aqui. Vai no meu coração, naquelas áreas onde nem eu entendo e limpa meu coração. Me purifica, me lava, me faz algo novo. É interessante porque essa palavra vai aparecer na Bíblia de limpar mais de 94 vezes. E uma das vezes que me impactou foi muito com a história daquele homem leproso em Mateus 8. A Bíblia disse assim, eis que veio um leproso, aleluia, e adorava, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aí ele disse, Jesus, pois, olha o que Jesus fez, Jesus, pois, estendendo a mão, tocou. Queres ser limpo? Na mesma hora, no mesmo instante, ficou purificada a sua lepra. Meus irmãos, como que esse homem tinha a concepção e a ideia que só Jesus podia purificar ele? Aonde que esse leproso falou assim, olha, esse homem já morreu na cruz do Calvário, agora ele pode me purificar. Aonde? Ele já chega adorando o mestre. Aonde que ele aprendeu isso, adorando com o mestre? Você só chega adorando uma pessoa que você reverencia.
Tinha alguma coisa diferente em Jesus. A aparência dele é diferente. Estar do lado de Jesus é diferente. Só de você estar no ambiente dele, você já se sente diferente. Esse homem viu e falou assim, agora eu vou adorar, porque esse homem tem poder para me tornar limpo. E naquele exato momento, aquele homem se tornou limpo. Irmãos, é impossível chegar-se perto de Deus em adoração, com o coração contrito, e não receber algo dele. Você chega com o seu coração aberto, você está passando por dificuldade, passando por luta, mas você veio. Você está chegando perto, você está chegando perto, você está se aproximando e Deus só está te observando. Você acha que Deus não te observa, irmão? Você acha que os olhos do Criador não estão sobre a sua vida? Você acha de fato isso? Eu acho interessante porque há coisas grandiosas acontecem quando o Senhor se aproxima perto de um homem. Lembra que eu disse que quando você está se aproximando de Deus, alguma coisa no futuro, uma consequência boa no futuro acontece? Qual é essa consequência? Está aqui. Ele diz, e ele se chegará a vós. Meu querido irmão, você já imaginou o Todo-Poderoso se chegando até você? Você não merece, mas ele está chegando com a resposta. Ele está chegando para te atender só porque você chegou perto dele. A Bíblia não diz que você abriu a boca. A Bíblia diz que você chegou. Chegai-vos a Deus. Você só entrou no seu quarto de oração. Só de você estar ali, Deus falou assim, tem um compromisso com ele e com ela. Tem algo diferente na vida dele ou dela. Aí a Bíblia vai dizer assim, quando o Senhor pregava ontem, pastor, eu pensei nisso aqui. Toda ação tem uma reação. A ação da gratidão, Deus se agrada. Toda ação tem uma reação. A sua ação de entrar na presença de Deus vai trazer uma reação dos céus para a sua vida. Qual que é essa reação? Ele vai chegar perto de você, irmãos. Deus não precisa abrir a boca quando está do seu lado. Só dele estar do seu lado já se nota. Quem é esse homem diferente? Quem é esse homem com vestes salpicadas? Quem é esse homem que vem? Quem é esse homem que está ali vendo para cima? Quando Deus está na vida do homem é diferente. Eu acho interessante, irmãos, que a gente é frágil demais. A gente acha que sabe e não sabe nada, irmãos. A gente é incapaz, a gente tem um privilégio de estar aqui. Isso aqui é um privilégio de estar na presença. Isso aqui sentado aqui é um privilégio, irmão. Não leve isso aqui como se fosse algo... Isso aqui é um privilégio. Só de você estar sentado, levantando, adorando, é um privilégio. É uma bênção ver os irmãos. Eu me alegro quando eu abraço a congregação, a paz do Senhor para os irmãos, eu vejo que os irmãos vão felizes para suas casas, com as suas famílias. É uma bênção. Esse irmão que está do seu lado está bem vestido. Está bem vestido. Você foi na loja que você quis, escolheu o que você quis. Deus abasteceu a sua conta bancária, você está pagando o seu aluguel, você está pagando o seu mortgage. Olha, irmão, que bênção que a gente tem de estar aqui. Se Deus, só se eu tivesse aqui, Deus não falasse nada, meu culto está completo. Uma vez eu cheguei no culto e parece que a mensagem não era para mim. Parece que o louvor também não foi para mim. Eu saí do culto e falei assim, eu senti a presença de Deus, mas parece que não foi direcionado a mim. Eu vi as pessoas vindo para o apelo, foi uma vez as pessoas chorando e eu amém, aleluia, glória a Deus, Senhor, será que eu não estou crente hoje, não estou conseguindo? Aí eu estava dirigindo para casa, adorando ao Senhor, e Deus falou comigo no meu coração, isso é porque eu estava perto de você. Não precisa ser direto a mim, mas só porque Ele está aqui, irmão. Só porque a glória está enchendo essa casa, já nos basta. Você lembra, irmãos, o que aconteceu com Josué? Ficou com medo, Moisés morreu. Deus diz, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanimes, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Olha que versículo perigoso, irmão. Sério, olha o que a Bíblia fala. Não se apavore, não se desanime, pois eu, o Senhor, teu Deus. Não é o Deus mais de Moisés, Josué. Não é o Deus de Abraão. Agora, você já passou pela prova. Agora, sou o teu Deus. Agora é a tua vez, Josué. Não é o Deus da tua mãe, não é o Deus do teu pai, sou o teu Deus. Aí ele disse assim, olha, estará com você por onde andar. Você foi para lá, eu fui com você. Você foi para cá, eu fui com você. Por onde você for, antes de você chegar já está a bênção, porque eu estou contigo. Deus fala assim, olha, vai lá e vamos conquistar a cidade de Jericó.
Você lembra que ele disse isso? Agora ele é Deus provando para o homem. Ele disse assim, olha, Jericó estava completamente fechada. Esses detalhes são lindos. Porque por causa dos israelitas, ninguém sai nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens. Peraí, antes dele conquistar, ele já entrou com a vitória. Quando Deus chega perto de você, irmão, você nem abre a boca, você já vai com a vitória. Ele só obedeceu. Ele só entrou. Falou assim, ó, você vai caminhar 6 vezes, no 7º dia você caminha de novo. Aí você grita e a cidade é sua. Ele já foi com a certeza da vitória. E de fato aconteceu. Ele obedeceu e ele recebeu a cidade. Mas esse versículo não é o que me pega. O que me pega é que o Senhor fala assim, assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou por toda a região. O nome de Josué chegou antes dele. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Meu irmão, quando Deus chegar perto de você, as coisas na tua família vão mudar, as coisas na tua casa vão mudar, as coisas na tua região vão mudar, você vai chegar, o ambiente tem que mudar, a pessoa que xingava não pode xingar mais, porque Deus chegou ao teu lado. Eu termino com isso. Existia uma mulher chamada Suzanne Wesley, mãe de John Wesley, e tinha um filho também chamado Charles Wesley. Ela era uma mulher muito ocupada. Não tem tempo de falar tudo sobre a história dela, mas quando ela ia ter o momento de oração dela, ela pegava um véu e colocava sobre a sua cabeça. E colocava a cabeça na mesa. Colocava a cabeça na mesa. E os filhos, na correria do dia, quando chegava dentro de casa e via a mamãe com o véu na cabeça, sabia, mamãe está falando com Deus. Mamãe tem comunhão com Deus. Meus queridos irmãos, pais, quando os teus filhos chegam em casa, o que eles estão vendo? Suzanne Wesley, pouco se fala, mas se fala muito de John Wesley. Sabe por quê? Havia uma nuvem, cobertura de oração sobre a vida dele, muito antes dele ser quem ele era. Porque quando você ora, meus irmãos, as coisas mudam. É impossível um pai, uma mãe, um líder, um pastor orar e Deus não mudar o cenário. É impossível você entrar na presença de Deus e Deus não se chegar perto de você. Meus amados irmãos, o pecado destruiu muita coisa. E nós não temos tempo para falar sobre tudo isso. Deus visitava o homem no jardim, Adão e Eva, todos os dias. Mas o pecado tirou isso, distanciou isso de mim, de você. Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus rasgou o véu, meus irmãos. Hoje eu entro e saio, eu estou no carro, eu falo, eu vou para a escola e estou falando com Deus, eu estou andando, estou falando com Deus. O que o senhor acha sobre isso aqui? O que o senhor aprova? Você está falando com Deus o tempo todo, você não precisa que alguém entre na presença de Deus mais. E nessa jornada, meus irmãos, nessa pouca jornada ainda de crente que eu tenho muito que aprender. Eu aprendi que nunca foi o homem tentando chegar perto de Deus, mas sempre foi Deus tentando chegar perto do homem. Deus abençoe a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo.